defesa do nosso organismo, nos protegendo de nós mesmos, nos protegendo como uma forma, com um mecanismo ultrapassado do nosso ego de sobrevivência, como se a gente ainda vivesse num mundo em que os cuidados fossem um perigo de um animal te matar, um perigo de um raio em qualquer momento de pegar. Não que a gente não tenha perigos parecidos, mas estamos num momento da nossa vida que o ser humano está começando a ter mais consciência, que a gente não precisa viver nesse mundo automático do nosso ego e achar que ele é a única forma, que o nosso ego realmente é nós mesmos, porque ele não é nós. O nosso ego é apenas uma parte de nós. E esse medo que foi construído na gente, ele é um limitador que muitas das vezes a gente não tem nem consciência dele. A gente não sabe o momento que a gente realmente está com medo. Às vezes a gente... E o nosso ego, ele é muito, muito especialista em burlar essas situações em nós. Então, o primeiro passo para conseguir começar a quebrar essas barreiras é entender que todo mundo tem medo. E que o medo faz parte de todas as jornadas da vida. Por exemplo, eu quebrei os meus medos de quando eu estava numa determinada jornada. Hoje, nesse exato momento, com vocês aqui, eu estou quebrando mais um medo meu. Então, a grande sacada é aprender na jornada da vida é que para conquistar nossos objetivos, nós temos que deixar de correr do nosso medo e buscar abraçá-lo, encará-lo de frente. Se uma pessoa vir num confronto com você e você não tem como se livrar da pessoa, a pessoa está muito agressiva, você viu que ela não tem uma arma, mas ela está muito agressiva. A melhor maneira para você se proteger dessa pessoa é você chegar o mais perto possível. Abraça essa pessoa, que abraçando essa pessoa você vai conseguir, você vai limitar esse impacto, você vai limitar o poder de ação. E da mesma forma a gente tem que fazer com medo. Medo, a gente acaba com ele botando datas. Porque o medo, às vezes chega num ponto o nosso ego chega num ponto que muitas das vezes você já chegou num alcance, num momento da sua vida, que está confortável, apesar de não estar satisfeito. E o nosso ego vai o tempo todo se adaptando e vai o tempo todo mudando a estratégia dele. Então, pare e analise e veja esses medos de uma outra maneira. Pare de olhar para eles como se eles fossem um inimigo intransponível. Por muito tempo, fazer um vídeo como eu estou fazendo hoje era um limite intransponível para mim. Mas a partir do momento que na minha jornada eu decidi que eu não ia deixar que a frustração, deixar que a falta de ação me levasse a ser uma pessoa frustrada, eu coloquei a data e tô aqui gravando. E mais tranquilo do que eu podia imaginar. Tô extremamente tranquilo e sereno. Por quê? Porque eu criei uma estratégia para isso. Porque eu não fui bobinho no medo. A gente tem que parar de bobinho no nosso medo. A gente tem que analisar, entender a nossa estratégia mental, entender as estratégias do nosso ego e parar de bobinho na história. E com toda a força e coragem, determinar com toda a força e coragem o seu objetivo, que o seu medo, seu ego começa a perceber que não tem mais escapatória para ele. Ele não tem como segurar. E é isso que eu fiz. Então esse é o primeiro passo. É entender a sua mente, entender os seus medos, quais são as suas limitações. É definir uma clareza dos seus objetivos. É entender nessa jornada da vida o que realmente pode te fazer feliz. O que realmente pode fazer diferença na sua história. O que realmente pode fazer seus dias ficarem melhores, felizes. Que essas... definir com clareza qual é a sua missão de vida, o que te move, realmente te move. O que vai fazer você acordar de manhã cedo e sair numa nova caminhada, num novo objetivo. O que vai fazer você ter tanta força, com tanta força de vontade por tal objetivo, que você assume seus medos e vai pra cima dele e abraça eles. Então, o segundo passo é essa clareza mental. Usar esse flutuar da mente,
esse racionalizar da mente, que na maioria dos seres humanos é algo quase ensurdecedor, que o tempo todo essa vozinha interior fica nos buzinando. Entender que essa vozinha interior que fica nos buzinando, e que normalmente são diálogos internos focados no medo, e entender que nessa jornada da vida, essa vozinha não é você. E como nesse mecanismo que nos deram como forma de entender a vida, de ter conhecimento, que nos limita a buscar mais informações fora, porque nos deixar dentro da bolha é a maneira mais simples do mecanismo, de todo o sistema, de nos controlar. E através desse controle, foi criando essas barreiras na gente. Então, é necessário e fundamental que a gente aprenda e lute para ser autor da nossa própria história. O meu objetivo aqui é fazer de você autor da sua própria história e deixar de lado essas crenças e valores colocados pelas religiões, pela sociedade, pela política, e entender de uma vez por todas que da mesma maneira que tem essa vozinha interna negativa, que te critica, que fala que não vai dar certo, do outro lado do nosso cérebro tem uma outra vozinha, a vozinha do amor, da criatividade, da intuição. Porém, essa vozinha maravilhosa, que pode mudar a nossa vida em um insight, essa vozinha não nos foi ensinada a usá-la. Não nos foi dado como opção usá-la. E acredito que maravilhosamente isso faz parte do processo do jogo da vida. Porque temos, nossa missão nesse planeta é primeiro passarmos por etapas mais racionais, para depois entendermos que a vida é muito mais do que a razão em si. E a própria ciência hoje, para quem quiser se aprofundar, consegue ensinar de uma maneira razoavelmente simples de se entender, difícil de se aplicar, todo esse mecanismo do nosso cérebro, toda essa estratégia de como a gente pode chegar no nosso objetivo, de como a gente pode conseguir quebrar essas barreiras de limitações que foram nos dado como herança. Uma herança de um povo inconsciente, uma herança de um povo maravilhosamente individualista. Mas não que sejam realmente isso, mas sim que cada ser humano está numa batalha, apesar de termos uma família, apesar de termos amigos. Eu tenho que cumprir as barreiras e passar pelas etapas do jogo da vida, pelas fases do jogo da vida. O meu jogo, a minha fase é apenas minha. E as pessoas que estão ao meu redor são parte do processo para eu conseguir chegar nesse objetivo. Então, nada mais é que no momento que às vezes a gente encontra pessoas na nossa jornada, que às vezes bate de frente com nossos objetivos, que aparentemente são negativas e que aparentemente elas estão nos atrapalhando nessa jornada, mas na verdade não é. Na verdade, nessa jornada da vida, nós temos a oportunidade de termos na nossa vida todas as barreiras que nós precisamos romper. Então, se você tem um marido ou uma esposa que não é bem o que você gostaria de ter, é porque nesse jogo da vida você ainda tem que passar por essa situação. Isso ainda é um ponto de melhora para você. Então, e entender e ter clareza disso, e começar a ter gratidão por entender, primeiro mentalmente, e essa transformação mental começa a se transformar em consciência,